Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa nossa aula vamos estudar aqui um assunto bem interessante onde ele trata dos sistemas de equações exponenciais. Bem, se as equações elas são exponenciais é porque então as suas variáveis elas estão colocadas no seu expoente. E por se tratar de sistema nós temos pelo menos duas equações. E quando a gente tem que resolver um sistema, pessoal, o que acontece? Os atores principais são justamente as variáveis x e y, de acordo com o exemplo, tá bom? Agora, logicamente que esses valores podem variar, podem ter valores A e B, valores C e D, isso aí independe do sistema, tá bom? O mais importante é você saber que, dependendo da questão, dependendo da situação, você tem que achar os valores das duas variáveis ou de uma delas, tá? Outra coisa importante a saber aqui é o seguinte: como nós temos aqui duas equações, eu tenho que ter duas variáveis, pois é uma variável para cada equação, vamos dizer assim, tá bom? Beleza. O mais importante aqui é nós analisarmos como que eu vou resolver uma equação exponencial. Vamos aqui um exemplo, olha só. O tempo necessário em anos para que um valor aplicado em um banco duplique é igual à soma dos valores de x e y que satisfazem o sistema a seguir. Portanto, em quanto tempo esse valor aplicado terá o seu retorno esperado? Então, reparem que, especificamente, esse problema, ele trata dos valores, aliás, ele depende dos valores de x e de y. Vamos lá, então. Quando a gente resolve uma equação exponencial, eu tenho que ter a mesma base dos dois lados da igualdade, o que não acontece nem em cima nem embaixo. Então vamos trabalhar inicialmente de modo que elas sejam iguais. Vamos lá. Toda vez que a gente tiver uma igualdade, aliás, um valor numérico após a igualdade sendo o valor numérico 1, o que acontece? Eu tenho que lembrar, eu tenho que saber a seguinte regra de potência: todo e qualquer valor elevado a zero sempre é igual a 1. Então, como aqui as bases do lado esquerdo da igualdade são iguais a 5, aqui eu vou colocar 5 elevado a zero, beleza? Aqui embaixo eu tenho 3 elevado a x, que multiplica 3 elevado a y, igual a 1 nono. Opa! Esse 1 nono eu posso escrever como sendo 1 sobre 3 ao quadrado. E aí, nesse caso, o que acontece? Esse 3 ao quadrado, ele faz parte do denominador da fração. Mas eu quero puxar a base para cima. Opa, se eu puxo a base para cima, é como se eu estivesse invertendo essa base. E quando a gente inverte uma base, obrigatoriamente o expoente troca de sinal. Então, se aqui embaixo é 3 ao quadrado, ele vai subir como sendo menos 2. Então, reparem que eu vou ter um novo sistema. Vou reescrever aqui embaixo, olha lá. Então, eu vou ter 5 elevado a x dividido por 5 elevado a y, o que é igual a 5 elevado a zero. Na equação de baixo, já vou ter um pouco diferente. Olha só, eu vou ter 3 elevado a x vezes 3 elevado a y igual a 3 elevado a menos 2. Beleza? O que acontece aqui agora? Repare que nas duas equações, ambas possuem a mesma base. Não uma com a outra, mas dentro dela mesma. Então, na equação de cima, reparem que todos os elementos possuem a base 5. Na equação de baixo, todos os elementos possuem a base 3. O que eu vou fazer, então? Eu vou eliminar todas essas bases. Por quê? Porque numa equação exponencial, quando você consegue igualar as bases, automaticamente você deverá esquecê-las e trabalhar somente com os seus expoentes. Só que aqui tem um pequeno detalhe. Eu tenho uma divisão de bases iguais. Opa! Na divisão de bases iguais, a gente faz o quê? Nós iremos repetir a base e subtrair os expoentes. Então, eu vou reescrever essa equação como sendo 5 elevado a x menos y, que é igual a 5 elevado a zero.
Na equação de baixo, agora, eu tenho a multiplicação de bases iguais. De acordo com a regra das potências, multiplicação de bases iguais, repete a base e somam-se os expoentes. Então, aqui agora eu vou ter x mais y, tá? Que é igual a 3 elevado a menos 2. E aí, vamos lá, olha só. Base 5, esquece. Base 3, esquece. Então, eu vou reescrever o sistema, certo? Somente com os expoentes. Então, em cima, eu vou ter x menos y igual a 0. Embaixo, eu vou ter que x mais y é igual a menos 2. Tranquilo, pessoal? Então, a gente tem que resolver agora esse sisteminha. O que que vai acontecer aqui? Olha lá. Deixa eu pegar essa equação de cima aqui. Em cima, eu tenho que x menos y é igual a 0. Opa! Se eu pegar esse y e transportá-lo aqui para o segundo membro da igualdade, da equação, perdão, ou seja, à direita da igualdade, o que acontece? O seu sinal deverá ser trocado. Então, nós temos que x é igual a y. E daí? E daí que eu vou utilizar essa igualdade na minha segunda equação, tá bom? Então, eu tenho que x mais y é igual a menos 2, ok? Então, nós temos que x mais x é igual a menos 2. Por que x mais x? Porque x é igual a y. Então, tanto faz você chamar aqui as duas letras de x ou as duas letras de y, eu vou achar o mesmo resultado, tá bom? Então, vai ficar que 2x é igual a menos 2. Como eu quero achar o valor de x, esse 2 que o acompanha passará dividindo, automaticamente o x é igual a menos 1. Ok, já achei o valor de x. Para achar o valor de y agora, reparem que se x é igual a y, automaticamente y é igual a x. E aí, nesse caso, pessoal, como y é igual a x e ele foi anteriormente, né? O valor do x, aliás, nós achamos que ele vale menos 1, o y também vale menos 1. Então, nós achamos aqui os dois valores de x e de y. Então, de acordo com a questão, em quanto tempo eu vou ter o retorno esperado? Esse retorno vai ser esperado em 2 anos, já que é a soma do valor de x e de y. Finalizando aqui, então, a nossa questão. Então, você repara que aqui nessa aula nós estamos trabalhando com sistemas de equações exponenciais, onde eu tenho que resolver aqui um sistema com duas equações, onde essas duas equações elas são exponenciais. Quer dizer, então, que a sua variável ela está no expoente. E aqui eu te mostrei a aplicação de um sistema de equações para a resolução de uma situação. Ok, pessoal? Então, fique à vontade para tirar uma foto do quadro. Muito obrigado pela atenção e tchau!